tarde, professora. Sim. Vou fazer minha autodescrição, né? Sou professora da rede municipal, né, de Natal e de Pureza, tanto que a apresentação vai estar envolvendo essas duas redes. Me encontro hoje com o cabelo modelo penteado para cima, afro, com um turbante, um óculos bem redondo, enorme, quase no formato do meu rosto, né? Estou usando uns brincos pequenos e me considero, né, negra e às vezes parda, né? Eu uso essas duas definições de cor. Estou bem feliz em estar aqui compartilhando um pouquinho das experiências, né, da escola, né, do dia a dia, trazendo aqui algumas discussões importantes, justamente para que, né, as reflexões aconteçam mediante o que é de obrigatoriedade, não seja visto como algo pesado, e sim algo que deve ser colocado na escola de forma leve. Então, a etnoleitura, dialogando com a cápsula literária, é justamente duas experiências que acontecem em redes, né, diferentes, mas são todas de escola pública, que traz as discussões relacionadas, né, às questões raciais de forma leve, né, de forma leve no sentido de ser atrativa para as crianças. Então, né, já pode passar. A nossa pauta, né, a gente vai fazer alguns combinados, né? Eu pensei, a gente pode mudar alguma situação aqui, né? Porque a Raquel vai me controlar com a questão do tempo. Vamos fazer um acolhimento, e no próprio acolhimento eu já vou introduzindo uma metodologia, né, do nosso curso hoje, que é voltada às metodologias ativas, trazendo a discussões a importância da neurociência no dia a dia, lá no chão da escola, e que contribuições a neurociência traz para o universo da leitura. Então, vamos fazer uma leitura ativa, é índio ou não é índio. Vocês podem até, né, já acessar e procurar, que tem já tem esse texto, que é do professor Daniel Munduruku, de fácil acesso, que a gente vai fazer uma leitura ativa. Vou propor uma dinâmica, né, uma experiência estética, né, trouxe não dá para fazer na prática, mas fica a ideia que vocês podem fazer com um grupo de professores, de aluno, com os pais. Vou mostrar, né, esse momento que também foi visto dentro de uma formação, que chamamos de ciclo de formação continuada com a comunidade escolar, que a gente atinge todos os segmentos, e isso lá na realidade que eu atuo enquanto coordenadora, né? Então, durante a apresentação, a gente vai vivenciar essa experiência. Vamos iniciar o diálogo, né? Iniciando o diálogo, aí a gente abre para debate, para questionamento, para reflexão. É um momento que eu acho bastante interessante. No finalzinho, a gente vai socializar, né, alguns resultados já dessas duas experiências, e uma avaliação que vai partir uma avaliação breve, a gente comentando realmente do feedback, né? Tanto de vocês, né? Mediante o finalzinho da apresentação. Então, pode passar. Pronto. A prerrogativa desta oficina tem como eixo estruturante socializar as experiências vivenciadas em duas escolas da rede municipal de educação em municípios diferentes. A ideia é evidenciar o diálogo entre a etnoleitura, que eu vou especificar para vocês, e a cápsula literária, visto que ambas apresentam a mesma intencionalidade no que se refere às estratégias de leituras ativas. Então, a etnoleitura, como surgiu? Em 2023, a gente já vinha lá na escola Olimpo Paulino, escola municipal Olimpo Paulino, a gente já vinha discutindo essas questões de como havia necessidade de implementar no currículo, né? A gente não queria começar trabalhando em datas comemorativas, né? Discutir as culturas em datas comemorativas. Abril, então esse mês vamos só discutir as questões indígenas.
Novembro, consciência negra, vamos discutir as questões afro-brasileiras. Então, a gente não queria, né, ir por esse caminho. Então, eu, enquanto coordenadora, sugeri a gente estudar esse livro, que ele é um livrinho pequeno, delicioso de ler, antirracista, um pequeno manual antirracista. A partir daí, a gente criou os movimentos de reflexão para depois trabalhar com os alunos. Então, pode seguir, Raquel. A etnoleitura, né? Como eu já falei, né, é considerado como uma estratégia de leitura e justamente para a gente implementar a lei, né, que ela vem como uma obrigatoriedade, essa de 2008, antes já vinha uma em 2023, depois outra, a de 2008, já vem com algumas mudanças. Mesmo assim, a gente não vê ainda de forma efetiva. Já se inicia, né? Já se inicia esse processo, mas é para estar incluído no currículo, não é para dar quando quiser. A gente entende dessa forma. Então, eu já vinha com esse trabalho em 2023, né, lá na escola Olímpio Paulino, enquanto coordenadora, e na rede municipal de Natal, como professora. Daí, trabalhar uma rede, pronto, lá a escola é pequena, e a nossa escola, Laes Fernandes, já é uma escola maior, muitos professores, o processo, né, de mudança, tem essa rotatividade. Lá na escola de Pureza não tem rotatividade, é muito pouca rotatividade. Do tempo que eu estou lá, dificilmente alguém sai, né, do quadro. Então, isso torna-se mais fácil, esse processo de formação. E a gente conseguiu nesse contexto, né, de formação com os professores primeiro, porque havia muita fala de ela é muito inteligente, é negra, mas inteligente. Tinha muita fala preconceituosa, mas as pessoas não estavam sendo, na cabeça delas, preconceituosas. Aquela negrinha, eu sou negra, mas sou honesta. Então, muitas falas nesse sentido. E aí a gente começou o processo de formação, trazendo pessoas para discutir nos momentos de planejamento, naquelas 4 horas que a gente dedica 2 horas para estudo. E aí foi se aprofundando para, em 2024, a gente implantar no currículo e fazer algumas definições, né? Então, essa é a realidade. Então, na escola Laes Fernandes, essa discussão também já vem ganhando espaço e tempo, já teve algumas formações. Só por ser uma escola maior, a gente ainda não conseguimos atender ou priorizar essa discussão, né? As coisas ainda acontecem isoladamente. Mas, com o material que veio, a cápsula literária, esse ano, que eu estou com a turminha de primeiro ano, o ano passado com o do terceiro. Então, o ano passado eu trabalhei em parceria com a professora Andressa, terceiro ano. A gente trouxe 2 indígenas, fez uma discussão sobre sair um pouco do que os livros didáticos trazem. E, na verdade, não trazem muita coisa. A gente tem que pesquisar bastante para trazer realmente o que, de fato, é necessário, né, para montar esses conteúdos no decorrer do ano. E seria no decorrer do ano, não somente no mês de abril ou de novembro. Então, aí surgiu a cápsula literária, muito material para a gente fazer, o ano passado, né? Eram os livros didáticos, aquele livro Ciranda Potiguar e a cápsula literária. E eu comecei a ver o material que tinha uma proposta, né? Foi adotado pela Rede Municipal de Educação na cidade de Natal. Se refere a um kit de livros que abordam várias temáticas de forma lúdica, criativa e interativa, onde envolve as crianças e suas famílias. No momento está sendo desenvolvido na Escola Municipal Professor Laes Fernandes Monteiro, na turma do primeiro ano. Então, o material ele não vem discutindo as questões raciais, mas você tem a liberdade de brincar com os livros, de trazer como
as obras trabalhadas, 2 obras que deu tempo trabalhar, tinha personagens negros e o outro branco, então a gente trouxe essa discussão, a gente reinventou o propósito da coleção. Como ela abre espaço para usar de forma lúdica e criativa, a gente criou a partir desse material. Tanto que esse ano eu vou estar com a turminha no 2º ano, nós vamos concluir toda a obra, que ainda faltou um livro, eu já li, já vi, e já a gente vai criando as estratégias, né, quando passa a conhecer o material. Pode passar. Pode passar. Isso. Então, qual o objetivo geral? O que vai organizar, né, todo esse pensamento inicial? Foi justamente, né, ter a estratégia de leitura ativa como eixo precursor na implantação e efetivação da lei 11.645/2008, que estabelece a obrigatoriedade do estudo, né, da história e cultura indígena e afro-brasileira nos ensinos fundamentais, me desculpe aí, e médio, no currículo escolar. Aí onde é que a gente precisa estar refletindo e discutindo. Como já é uma lei de 2008 e nós já estamos em 2025, alguém fica esperando por outro alguém, quer dizer, está lá a lei, né? A própria secretaria já deu caminhos e já deu suporte de formação, mas tem uma parte que ninguém pode fazer, que é a nossa, de professor investigador. É quando a gente procura realmente se apropriar para poder colocar a lei de forma leve dentro do currículo, né? Então, eu fiz pesquisa em livros mais próximos de mim, no sentido de ser pessoas conhecidas aqui do Rio Grande do Norte. Inclusive, vou ler um trechozinho, que é de um autor, que ele diz o seguinte, mesmo existindo há alguns anos, percebemos que, na prática, há uma deficiência enorme na aplicação dessa lei, pois não há efetividade nem formações docentes adequadas. Formações tem, mas elas têm que ser adequadas, que é o fundamental para a desconstrução de estereotipos sobre nosso povo. Então, assim, é uma leitura que quem for realmente implantar no currículo escolar tem que estar em busca, tem que pesquisar. Então, para isso, né, aqui o objetivo está bem claro, né, dos trabalhos apresentados, tanto da etnoleitura como da cápsula. Então, eu vou movimentar a cápsula, trazendo as discussões raciais, que não é bem um objetivo da coleção, mas como ela abre para a criatividade, cada um pode criar a partir do que tem. Então, eu vou fazer agora, né, vou propor com vocês uma leitura ativa. Aí eu gostaria que voltasse lá para a pauta, né, a pauta de trabalho. A gente vai fazer uma leitura ativa. Alguém já pesquisou? Já encontrou? Porque ela é ativa, ela vai precisar de mais 2 colaboradores ou colaboradoras para ajudar nessa leitura. Então, quem conseguiu acessar esse texto do professor Daniel? Com licença, Jayanara. Sim. Eu localizei, mas assim, eu dou a oportunidade. Gostaria até licença de pedir para fazer minha audiodescrição, porque peço desculpas no início, dei prioridade à sua apresentação iniciar, né? Mas meu nome é Ana Raquel, sou assessora no setor de educação especial, sou uma mulher parda, de olhos castanhos, né? De nariz e boca pequena, estou com a blusa rosa de manga. E dou a oportunidade aos demais participantes do minicurso, mas se tiver alguma dificuldade, estou disponível para ajudar na leitura ativa. Raquel, você pode compartilhar a leitura?
Certo, vou combinar aqui para fazer o compartilhamento. Só um minuto. Pronto. Então, enquanto Raquel compartilha, esse texto, a gente pode brincar com ele em todas as turmas, né? Então, eu vou relatando como ele foi trabalhado nas turmas de terceiro ano, lá na escola Laes Fernandes, né? A professora Andressa, que era do terceiro ano B, no planejamento, trouxe esse texto para a gente discutir e ver como é que a gente ia trabalhar, né, com os nossos alunos. Então, depois de ler, a gente viu que tinha uma narrativa, que tinha um narrador e precisava de 2 personagens para ser a senhora A e a senhora B. Depois da leitura, é onde vem a parte ativa, que é imaginar o que foi lido e construir alguns elementos, certo? Então, a gente vai ler. Está projetado? Tá, mas não dá para a gente ler assim, tá? É porque realmente a forma como está disponível na internet Não dá, né? Então, vamos fazer é assim: eu vou ler certo. e quem Bom acessou dia. acompanha, né? Eu estou com um texto, se quiser eu posso ajudar também, professora Jaionara. Olha só, bom dia, Gil. Nossa, que honra ter você aqui, Gil. Olha, claro que eu estaria, né? Pronto, então vamos fazer assim. Então, eu vou começar aí na parte da senhora A. Gil faz a leitura, certo, Gil? Da senhora A, e mais uma voluntária para ser a senhora B. Certo, vou dar só uma Gil, olhadinha, porque é um texto que eu não li ainda, vou saber quem é a senhora A. isso, eu ia dar até esse tempinho, realmente, porque é importante ter o conhecimento do texto, né, antes de trabalhar com as crianças. Isso, Janara. Oi? Eu posso sugerir, Ana Pode. Raquel? Eu posso sugerir que, nesse momento, se faça uma leitura completa do texto de forma. Uma pessoa fazendo essa leitura, pode ser você que já conhece, tem familiaridade, e aí a gente pode destacar esses personagens, porque da forma que o texto está disponível, né? Na internet, ele não tem essa explicitação. Pronto. Então vamos acatar essa É uma ideia de sugestão, tá? Tá ótimo, Ana. Então, é indo ou não é indo? Daniel Munduruku. Certa feita, tomei o metro até a Praça da Sé. Eram os primeiros dias que estava em São Paulo e gostava de andar de metrô e ônibus. Tinha um gosto especial em mostrar-me para sentir a reação das pessoas quando me viam passar. Queria poder ter a certeza de que as pessoas me identificavam como índio, a fim de formar minha autoimagem. Nessa ocasião a que me refiro, ouvi o seguinte diálogo entre 2 senhoras que me olharam de cima a baixo quando entrei no metrô. Você viu aquele moço que entrou no metrô? Parece que é índio, disse a primeira senhora. Parece, mas não tenho tanta certeza assim. Viu que ele usa calça jeans? Não é possível que ele seja índio usando de branco. Acho que não é índio, de verdade, retrucou a outra senhora. Pode ser. Mas você viu o cabelo dele? É lisinho, lisinho. Só índio tem cabelo assim, desse jeito. Acho que ele é índio, sim. Defendeu-me a primeira. Sei não. Você viu que ele usa relógio? Índio vê a hora olhando para o tempo. O relógio do índio é o sol, a lua, as estrelas. Não é possível que ele seja índio, argumentou a outra. Mas ele tem olho puxado, disse a primeira senhora. E também usa sapatos e camisa, ironizou a segunda. Mas tem as mãos
mas tem as maçãs do rosto muito salientes. Só os índios têm rosto desse jeito. Não, ele não nega. Só pode ser um índio. E parece ser dos puros. Não acredito. Não existe mais índios puros, afirmou cheia de sabedoria a segunda senhora. Afinal, o que um índio estaria fazendo andando de metrô? Índio de verdade mora na floresta, carrega arco, flecha, caça, pesca, planta, mandioca. Acho que não é índio coisa nenhuma. Você viu o colar que ele está usando? Parece que é de dente. Será que é dente de gente? Dentes de gente? De repente até... Nossa. De repente até é. Ouvi dizer que ainda existem índios que comem gente medrou. Peraí, come gente. Medrou a segunda senhora. Você não disse que achava que ele era índio. Por que está com medo? Por via das dúvidas, o que você acha de falarmos com ele? E se ele não gostar? Paciência. Ao menos nós teremos as informações mais precisas. Você não acha? Eu acho, mas confesso que não tenho muita coragem de iniciar um diálogo com ele. Você pergunta? Isso dito pela segunda senhora, que a esta altura já se mostrava um tanto constrangida. Eu pergunto. Eu estava ouvindo a conversa de costas para as duas e de vez em quando ria com vontade. De repente, senti um leve toque de dedos. Virei-me. Infelizmente, elas demoraram a chamar-me. Meu ponto de desembarque estava chegando. Olhei para elas, sorri e disse: sim. Deixa eu voltar aqui e disse sim. A história já finaliza deixando uma dúvida, né, para as crianças. Se realmente ele era ou não era um indígena, né, pela história, né? E diante do público que você tem, se é criança do ensino fundamental, se é educação infantil, se é professores, de funcionário, cada um vai ter, né, respostas diferentes, né? Cada segmento vai corresponder diferente. Então, o texto, né, abrindo esse diálogo já inicial, essa leitura ativa, como foi proposta no início e na íntegra, ele pode ser encenado, né, como se fosse presencial, iríamos fazer isso, encenar. Já com conhecimento do texto, alguém ia simular a senhora, que a gente denomina A, e a outra senhora B. O texto ele traz essas duas personagens que dialogam, né? E o personagem, que possivelmente o narrador, o texto traz esses elementos, né? Então, já trazendo a parte, né, das estratégias, né, de leitura, a leitura ativa, ela mexe muito, ela se movimenta muito, ela é ativa. Então, encenar, né, trazer essa linguagem da arte dentro das leituras é um encanto. E as crianças, elas vão consolidando essas aprendizagens justamente experimentando a mesma coisa várias vezes, né? Isso já é o que a neurociência, né, traz como evidência, né? A aprendizagem por repetições. Você repete, mas não do mesmo jeito. Vai fazendo de formas diferentes. E isso dá a oportunidade da criança realmente acomodar essas informações. Então, foi
proposto encenação, e a gente teve e tem aqui no grupo, né, a professora Gil, ela trabalha com a educação infantil na rede, e ela também já fez um trabalho muito interessante nesse sentido, trazendo a discussão da neuroeducação, inclusive ela tem livros publicados, que a gente já trabalhou no contexto escolar, viu, professora Gil? Por isso que eu achei bastante importante ela estar aqui, que ela tem uma experiência muito boa nessa área. Então, os elementos da sala se transformam. De repente, o que é que poderia simular um metrô? Aí, cada um olha para o que tem dentro da sala e diz, isso daqui dá certo. Pronto. Quem vai ser a senhora A? Quem vai ser a senhora B? Então, trazer a leitura ativa, ela não é aquela leitura que vai cobrar quem é o personagem. O que você achou da história do segundo parágrafo? Não, a proposta não é essa. A proposta é você vivenciar a leitura, usando o corpo, a criatividade, enfim, fluir, dar esse tempo para as crianças. E aí, a nossa turma fez um trabalho colaborativo, a professora... A gente conseguiu, com os estagiários, fazer o metrô de papelão. E os alunos pintaram o metrô com o grafismo indígena. A gente fez a pesquisa e ficou um metrô que foi cenário da própria, como é que eu digo, encenação. Então, eles foram trabalhando durante a aula e na ECOA, que é um evento que tem na escola Laércio Fernandes, foi para a exposição o metrô e o texto do professor, né, como resultado de um trabalho. Aí, o que é o diferencial é que ele não é um trabalho cansativo, ele tem que ser prazeroso. Então, a ideia, né, de iniciar essa leitura, que pode ser de livros, por exemplo, né? Vou trazer aqui. Lá na escola Olinto Paulino, né? Vou explicar porque são estratégias diferentes. No Laércio, não é visto como um projeto institucional, que todas as turmas trabalham essa temática de forma sistematizada. Lá ainda não chegou nesse ponto, né? Mas está se encaminhando para isso. Já lá na escola Olinto Paulino, que eu já estou na coordenação, lá já temos definições curricular nesse sentido. Então, 6 meses se estuda a cultura indígena, é o primeiro semestre, o segundo semestre a cultura afro. Então, as coisas, ela é uma cadeia, ela não é solta. Então, o professor, lá tem um professor específico, que é justamente o nosso aqui, professor de hora, lá é como hora atividade, e entra justamente no dia dos planejamentos. Então, essa professora, ela é responsável em trabalhar essas questões. Não que a professora titular não trabalhe, ela trabalha, mas dentro do projeto dela, ela não tem essa obrigatoriedade de trabalhar. Mas essa professora que entra no dia do planejamento, sim. Então, ela trabalha uma vez por semana. O projeto Etnoleitura que eu estou compartilhando com você. E toda a formação que diz respeito às questões raciais, ela é a primeira a participar. Às vezes tem, olha, para o coordenador, eu dou a vez a ela, porque eu entendo que nesse processo, quem está na sala de aula é ela precisa mais do que eu, porque eu também busco, mas ela precisa ter essas oportunidades, né? E beber da fonte, a gente fala sempre isso, a gente tem que beber da fonte, porque o sabor, você se apropria mais, né? Então, pode passar, Ana? Os objetivos específicos. Incorporar no currículo escolar a cultura indígena e afro-brasileira através das obras literárias, de autores indígenas e afros e outros. Então, lá na
Olinto Paulino, já essa professora, ela trabalha 6 meses só com obras indígenas. Aí, todo ano, ela vê as obras que ela vai priorizar, a gente discute e trabalha dentro da leitura ativa, não é de qualquer jeito. Então, lá, é no dia que a etnoleitura, ela trabalha, ela faz essa... Não, lá não tem professores de educação física, de arte, não tem. E essa professora, ela trabalha a etnoleitura, que é as culturas indígenas e afro, né, como eu já expliquei, arte. Dentro da leitura, ela já desenvolve as habilidades de arte e movimentos. Então, fica já interligada, né? Assim, é um mesmo profissional, ele não tem outro parceiro para compartilhar uma coisa e outra não. Ele já consegue fazer já pensar essa obra, já vou trabalhar dessa forma, já em arte o objetivo já vai ser esse, enfim. Então, estabelece um dia na rotina diária, vivência do projeto de leitura ativa, envolvendo a etnoleitura. Já na cápsula, como eu já falei antes, né, a gente vai moldando, vai lapidando o material. Então, etnoleitura e cápsula literária, envolvendo a comunidade escolar de ambas as instituições. Todas as 2 obras deu para fazer essa interação, né? Pode passar. Deu para fazer essa interação. Então, antes de começar a desenvolver o projeto, é preciso que o professor ele reflita bastante, leia bastante, para montar o seu próprio projeto. O projeto ele não precisa vir determinado como vai ter que ser, ele tem que nascer, né? A etnoleitura nasceu durante o planejamento, não partiu de mim sozinha, ela foi uma construção. É tanto que a gente apresentou esses trabalhos já, e sempre é a gestão, coordenação e o professor que desenvolve, e todos da escola fazem parte. Aí, o que é importante a gente refletir ao iniciar um projeto dessa natureza, né? Sistematizar no currículo. O que eu preciso entender sobre as culturas indígena e afro? Antes mesmo de iniciar um projeto didático ou institucional consistente. Aí eu coloquei aqui, vem um artigo que depois posso compartilhar, que a gente fez buscas, a gente pesquisou, discutiu, tinha professores que nem entendia, para você ter uma ideia, o objetivo das cotas raciais. E a gente vai fazer a escuta, sem julgamento, sem partir do pressuposto que o outro está errado, não. Aí é o momento que a gente vai trazendo uma verdade, vai discutindo, e o que eu pensava, o meu pensamento passa por algumas mudanças. Foi assim que foi amadurecendo. Eu pensava de um jeito, depois que li fulano de tal, já vejo com outro olhar. Então, quando a gente não reflete, não estuda realmente, a gente vai seguir o que o outro está dizendo. Isso não foi a ideia. Vai ser assim porque eu, enquanto coordenadora, estou dizendo que vai ser assim. Não. É sempre o que você acha. Vamos ver se é isso mesmo? Aí vamos pesquisar, e você traz ideias sobre esse ponto. E assim foi ganhando consistência. E quais as obras literárias preciso pesquisar para dar consistências teóricas e validar minha prática? Então, é importante a prática, mas ela tem que estar embasada. Em que linha eu vou fazer esse meu trabalho? Quem eu vou pesquisar? Porque tem um momento que a gente tem isso nos planejamentos, olha aí a importância dos planejamentos. Tem o momento da pesquisa, o momento teórico, porque às vezes a gente já tem a prática, mas a gente precisa saber em que linha, que embasamento a gente vai seguir, porque aí fica até fácil a gente procurar os materiais adequados, né? Pode passar. A importância do projeto institucional. Bem,
Etnoleitura como facilitadora nos estudos da cultura indígena e afro-brasileira na rotina diária das crianças. Então, esse foi o projeto, que a gente considera institucional. Por que ele é um projeto institucional? Porque ele não surge somente numa sala de aula. Ele é algo que envolve toda a comunidade escolar. Ele envolve todas as turmas da educação infantil ao ensino fundamental. Ele está presente na formação continuada docente, ele está presente na formação continuada com os pais. Então, assim, ele é institucional. E a coordenação é que vai dando norte, né? Vai norteando, mediando para que isso venha acontecer na instituição, juntamente com os professores, né? E os demais. Valorização das obras literárias apresentadas às crianças. Então, eu tenho que ter esse momento de apresentar. Eu tenho que falar da biografia do autor. Quem é? Olha só, trazer, fazer com que as crianças vejam essa prática, que isso é importante para quando pegar um livro, diz, é de Ruth Rocha, por exemplo. E falar um pouquinho sobre a autora. Eles só vão conseguir fazer isso se a gente coloca isso na rotina. Em algum momento a gente discute e valoriza as obras que a gente, né, vai apresentar. Por que envolver a comunidade escolar nas discussões relacionadas às questões raciais? Por quê? Porque a gente está, né, convivendo no mesmo espaço. E é muito frustrante, eu falo aqui enquanto professora, quando alguém não consegue compreender o outro, a dor do outro, né? Então, assim, isso não acontece só com crianças. Às vezes, a fala do profissional, ela não tem intenção, né? Como isso tudo é muito estruturado já, e às vezes a gente fala de forma preconceituosa, no momento que chama, é esse sapatão que vai jogar, essas falas, mesmo na brincadeira, ela soa, ela é ruim, você absorve a negatividade do preconceito, ou então, o seu cabelo é lindo, porque você não alisa, isso já foi vivenciado por mim, eu digo, mas se o meu é lindo e cacheado, porque você não cacheia o seu? Então, assim, às vezes a gente não está pronta para responder de imediato, isso traz um certo sofrimento, partindo das crianças, mas isso tem que ser refletido. A gente tem que viver num ambiente com mais amor, e essas brincadeiras que são preconceituosas, como, por exemplo, olhar para o meu cabelo, né, quando eu lavo, solto o cabelo, ele fica bem afro. E outra vez alguém olhou para mim e disse, isso não é clínica. Estava passando um programa e ela fez um comentário, que cabelo horrível. Aí eu aguentei. E eu olhando para a televisão, mas ela não se contentou. Uma pessoa usa um cabelo assim. Ninguém na clínica falou nada, todo mundo ignorou essa fala, só que ela estava do meu lado. Aí eu, senhora, o cabelo é dela, ela deve estar muito feliz com o cabelo dela desse jeito. Aí, em algum momento, a pessoa foi e disse, mas isso não é preconceito, eu sou advogada. E eu digo, também, eu sou professora. Vocês estão entendendo? Eu estou falando de adulto, já de profissional, como ela se colocou. E foi uma experiência comigo, para falar do cabelo, só que o meu cabelo estava do jeito da menina lá do programa na televisão. Acho que no programa de Ana Maria, enfim, ela é uma atriz que bem em evidência, o cabelo afro e a mulher fazendo certos comentários. Então, assim, isso é legal para quem está ouvindo? Aí imagine você passar por essa dor também, alguém criticando você usando um outro personagem, né? Enfim, então a gente vive ainda nessa sociedade. E a melhor coisa é trazer essas discussões de forma saudáveis, né? Então, tem muitos livros literários que vai trabalhar essas questões com as crianças, e aí é onde a gente tem
onde a gente pode mudar esse cenário de hoje, através da leitura com os pequenos, né? Então, por que envolver as mães, por exemplo, lá na comunidade, lá de Olho d'Água, onde eu trabalho, as meninas, elas têm muito cuidado com os cachos, os penteados, elas vão muito penteadas. Agora, por quê? Porque já faz tempo que a comunidade, que as mães são orientadas nesse sentido. Ah, mas vai chegar na adolescência, uma vai querer alisar o cabelo. Não tem problema. Não é o alisamento em si, mas vamos ver como é que isso vai acontecer, né? Mas, às vezes, alisa por não entender, ou então para facilitar, né? Vamos dizer, meu cabelo dá muito trabalho, cuidar do cabelo afro, mas, assim, cada um tem sua liberdade, não é isso que vai definir você ser descendente ou não, valorizar, isso é muito pessoal, isso, né? Essa parte entrando. Mas se a gente não discutir isso e valorizar o outro com o cabelo liso ou não, ainda vai ficar mais difícil, né? Então, passando aí, Ana, a metodologia aplicada. A postura metodológica, né, está embasada nas metodologias de ensino ativa em conexão com a vertente translacional. No momento que ultrapassamos os muros da escola, envolvemos a comunidade escolar. Por isso que ela tem esse movimento translacional. Ela não é emparedada, fica ali. Não, ela sai, ela discute dentro da sociedade, lá da comunidade. Então, teve uma experiência em 2023, antes de implantar, que foi com a comunidade. A gente chamou uma profissional, ela veio, ela falou da cultura, ela falou dos penteados, ela falou do uso do turbante, fizemos uma oficina. Tem pessoas que usam turbante por causa do sol, e foi interessante, e foram pessoas da comunidade, senhoras já bem idosas, que a gente trouxe essa oficina para o Dia Internacional da Mulher. Aí trouxe essa temática. Então, assim, a gente traz a temática de forma criativa e prazerosa. Pode passar. Então, os resultados. Antes dos resultados, a gente vai fazer também uma dinâmica que está lá na pauta, que pode voltar, Ana Raquel, para a pauta? Isso. Que é uma experiência estética que, se eu tivesse com vocês presencialmente, seria diferente, certo? Então, essa dinâmica é a seguinte: a gente pode usar isso numa reunião com as famílias, a gente pode usar com as crianças, fazer disso uma oficina, né? Então, como a gente fez a leitura do professor Daniel Munduruku, aí eu vou complementar com a parte, né, criativa e dinâmica, trazendo uma obra no final, que a gente vai titular essa obra como uma obra coletiva, uma obra da turma, dos pais, né? Cada um tem tem a sua finalidade. Então, cada um de vocês vão receber um kitzinho, uma trouxinha aqui, um pacotezinho, com vários retalhos, só, certo? Eu vou pedir a ajuda de vocês, que observe, vou abrir duas trouxinhas, mas lembrando que elas vão estar na mesma quantidade de retalhos, só que de formas diferentes, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção, né, às cores, certo? Porque no final vai ter uma pergunta. Aqui é um pacotezinho, né, com retalho. Vou abrir outra aqui. Então, imagine que todos receberam já, né? Para ilustrar, a gente também, a gente
trabalha muito com a questão de sustentabilidade, usar os recursos, reaproveitar. Então, já para essa atividade, você já tem pronta vamos dizer assim, no formato retangular, ou quadrado, aí vocês vão decidir, de papelão, certo? De papelão, todos cortados no mesmo tamanho, né? Então, cada uma vai ganhar a trouxinha e esse papelão, certo? Então, eu abri a primeira, a segunda. Ó. A segunda. Vejam. Certo? Pronto. Separei, então, todas. E aí, quais são os comandos? A gente, né, fez uma leitura, e cada um vai trazer algo, uma música, enfim. E depois vem essa parte. E isso para introduzir uma reunião, olha só, o cuidado que a gente tem com os pais lá na escola Olímpio Paulino dos Santos. Depois que a gente já distribui cola, eles vão fazer um trabalho coletivo de arte, né? Vão colar esses retalhos, certo? E quando todos estão lá colando e um rindo com o outro, olha como eu sou boa na arte, e eles vão, né, falando, interagindo. Isso que é o movimento. Depois dessa experiência, todos colaram, vão apresentar. E aí surge uma pergunta. Então, olhe para a obra de vocês e do colega. Vejam se há semelhanças e diferenças. O retalho tem a mesma cor? Não. Eles têm o mesmo tamanho? Não. Mas tem algo comum a todas as obras. E aí, eu sei que assim, do jeito que eu estou fazendo, não fica complicado. Mas quem viu os tecidos, os retalhos, perceberam alguma coisa comum aos dois pacotezinhos? Aí é o momento de interação com vocês. Então, aí eu vou precisar realmente do feedback de vocês. Ana Raquel, você pode desligar Sim, a projeção. Tá. Para quem poder falar isso, para ver se percebeu alguma coisa comum nas trouxinhas. Você quer que tire a projeção agora ou... Não precisa não, ela não vai atrapalhar. É só o microfone, né? De quem for falar, é um momento de diálogo, Pronto, podem abrir, então, o microfone. Quem quiser falar, pode fazer a sinalização, né, de levantar a mão, porque pode acontecer a busca de falas simultâneas. Então, peço que levantem as mãozinhas que tem aqui no sinalizador para quem puder, ou abra a sua câmera e seu áudio e pode falar. Mas eu posso contribuir, professora, também? Sim. Primeiro, é muito interessante porque existem as estampas étnicas, né, no que eu consegui perceber brevemente, que representam culturas, porque, claro que foi uma amostra rápida, né, das imagens, mas me pareceu muito interessante nesse aspecto. Pronto, Cida deseja falar. Fique à vontade, Cida. Oi, bom dia. Eu sou um pouco suspeita porque eu conheço o projeto, tá? Conheço a professora e o projeto. Mas eu precisava falar, né, que eu não gosto. Esse projeto que a professora Janara trabalhou, a gente fez na escola aqui de Natal, da rede municipal, mas, assim, com algumas pinceladas, não foi tanto na íntegra. E a necessidade de se trabalhar essa questão não apenas com os alunos maiores. A gente está na turma, o ano passado, que ela ainda está no ano passado, gente. Vocês viram, esse ano passado eu fiquei com o terceiro ano passado ficou com o primeiro. Isso é mesmo, agora eu vou segundo. Eu também já fiz isso várias vezes. Inclusive, agora na minha fala, eu fiquei me lembrando que o ano passado eu não estava com o primeiro ano, eu estou esse ano.
é importante a gente trabalhar isso com os alunos e dar com esse trabalho aí para trabalhar sim na turma de primeiro ano. A gente só vai fazendo as adaptações, porque infelizmente, às vezes, né, a gente acaba pensando assim, não, mas é muito novinho, mas esse assunto não vai interessar, e interessa sim. A gente está falando do convívio social, de estar com pessoas, de se envolver com pessoas, e aí tem essa ideia, assim, de que o índio, né, ele ainda vai estar de cocar e tanga, andando na rua, ou nu, ou seminu, infelizmente. E o próprio nome, o índio, né, que não é. E eu falando com meus alunos que o ano passado, vamos lembrar, que o ano passado eu estava com o terceiro ano, eu falando isso com meus alunos, eles indagavam, professora, por que não pode ser? Né? E aí gerou realmente uma pesquisa, a gente teve que ir atrás do porquê. E às vezes, né, pela força do hábito, eu dizia índio, eles, índio, professora, indígena, muito obrigada, esses meninos são muito eficientes, indígena, professora. E não só em relação a isso, mas o contexto da sociedade que a gente vive. Infelizmente, a gente também está em um processo assim, onde as pessoas elas vão muito assim. Ontem, na palestra, eu achei muito pertinente uma frase que foi colocada lá pelo juiz, que eu não lembro o nome dele agora, que ele disse à tarde isso, que as pessoas veem assim, elas estão muito em redes sociais e conhecendo o outro por redes sociais. Então, se você faz parte de um grupo político, é meu inimigo. Se você é de uma determinada religião, é meu inimigo, eu não gosto de você. A política do ódio. E não é assim. E eu vou aproveitar para falar aqui isso para vocês. A professora Janara, ela tem realmente isso que ela falou aqui. Ela ouve, sem ela partir da ideia de que você está errado. Eu já vi ela falando sobre questões políticas, sobre raciais e outros assuntos, e ela fala exatamente ouvindo você, né? E se você, depois que conversar com ela, ainda continuar com a sua opinião, você não deixa de ser amigo dela por isso, né? É algo que eu admiro muito nela e que eu estou trabalhando em mim, porque tem pessoas assim que falam tantas barbaridades que a gente não quer nem ouvir. Então, parabenizar você, Janara, pelo trabalho e dizer sim que a gente pode aplicar isso em qualquer nível. Eu lembro que eu trabalhei também na educação infantil sobre isso, que de início a minha coordenadora ficou muito preocupada, porque ela disse, não é muito alto, você vai cobrar. Eu não vou cobrar, eu vou só apresentar, eu vou mostrar para eles, dentro do contexto, da idade deles, falando. Claro que não vai ter uma mesma abordagem, mas para eles irem se familiarizando, conhecendo e passando para a criança que existe isso, não existe isso só no adulto, né? E a criança, ela não é preconceituosa. O adulto faz a criança se tornar preconceituosa. Então, era isso. Obrigada pela sua participação, viu? E pelo carinho, Cidinha. Então, mais alguém queria se colocar? Vamos abrir esse momento, né, dialógico, que é importante, né, ouvir o outro, né? Ana já contribuiu. Se ninguém se propor a falar, a gente vai ficar com essas duas falas, né, e seguir. Tem Então, mais alguém, não? Licença, tem mais alguém com a mão levantada ou é a Cida que ainda está com a mão levantada? Ok, então, Jayanara, pode ser. Maria Madalena, tem mais alguém? tem mais pessoas, não tem? Não, aqui eu não consigo ver se eu acho que você está projetando aí, vê. Eu estou permitindo mostrar as mãos. Podem abrir a câmera e falar, tá certo? Oi, é Gil. Posso Oi, falar? Gil. Oi, bom dia a todos. Eu tive o prazer de fazer um curso com a professora Jayonara, né? E somos colegas de estudos também. E essa temática, assim, ela me alegra muito, porque, assim, eu, antes de ser pedagoga, eu sou socióloga e antropóloga, né? Então, eu já tinha um caminhozinho, assim, entrar nessa parte das questões étnicas, né? Mas, assim, agora, com a pedagogia, eu sinto que é mais necessário ainda, porque a gente tem a oportunidade de estar nos primeiros momentos, né, de desenvolvimento das crianças. Eu trabalho com infantil, e, assim, uma coisa que sempre me incomodou era justamente essa questão de o índio de verdade, ou sempre a coisa de verdade, a coisa pura. E eu me questionava, mas o que é ser puro? Porque, assim, a gente vive numa sociedade, a brasileira, que é, assim, completamente misturadas, né? Nós temos muitas influências de várias outras culturas. E
não tem como a gente buscar pureza. E para que essa pureza, né? A quem serve essa pureza? Então, foi muito feliz esse estudo que a gente fez, esse estudo que ela vem aí colocando em prática nas escolas. Também já visitei uma escola que ela trabalha. E eu penso também, eu gosto de trabalhar essa perspectiva da etnoliteratura desde os pequenininhos, porque, assim, como vocês falarem agora, a criança, ela não nasce com preconceito, ela é colocada dentro de uma sociedade que é muito preconceituosa. Nós somos muito preconceituosos, né? Então, isso aparece nas nossas salas, às vezes, sem querer, a gente fala. E, assim, ainda bem que algumas pessoas já estão tentando se desconstruir e percebem quando faz alguns comentários ou coisa do tipo. Mas, para que a gente transforme, para que a gente faça novas gerações pensarem diferente, é preciso realmente que a gente traga esse outro olhar. E é importante trazer o olhar, a etnoliteratura diz isso, né, o olhar de quem realmente é da cultura. Né? Então, se eu fosse trabalhar questões indígenas, é muito importante que eu traga indígenas para falar. Se eu vou trazer questões raciais, é importante que eu traga pessoas que realmente conhecem. Não quer dizer que eu, pessoa branca, né? Eu não sei se a minha descrição como vocês fizeram, mas eu sou uma pessoa branca, não quer dizer que eu não posso estudar, que eu não posso trabalhar. Mas sentir, eu nunca vou sentir. Fato, né? Isso é fato. Mas todos nós precisamos estar envolvidos nessa luta, né? Então, e afastar de vez essa ideia, esse medo da antropofagia indígena que foi desenhado para a gente lá desde o princípio, né? O índio guerreiro, o índio inimigo, o índio bravo, o índio não sei o quê. Então, essas ideias elas precisam ser quebradas de forma urgente, né? E indígena é uma pessoa que é descendente do grupo indígena, não porque tem o cabelo liso, não porque tem o olho puxado, não porque tenha qualquer coisa desse tipo. O indígena é uma pessoa que é do grupo indígena e se identifica como tal, assim como uma pessoa preta, uma pessoa parda. E é isso. Obrigada pelo espaço. Olha aqui as contribuições, né? Esse momento é onde eu aprendo, né? Onde a gente aprende ouvindo, né? Bastante interessante. Inclusive, a gente trabalhou com uma obra, um livro da professora Gil, que traz um instrumento indígena, né? Um brinquedo. E aí fez parte também do movimento, né? Da leitura ativa, né, da etnoleitura, né? Mais alguma contribuição? Ainda tem pessoas com a mão levantada. Hoje, olá, gente, bom dia. Olá, bom dia. Eu sou Maria Madalena, né? E, assim, eu me inscrevi nesta atividade pelo título da atividade, né? A questão da etnologia literária. E, assim, na busca, vamos dizer assim, de mais informações sobre essa questão da convivência, vamos dizer assim, socioeducacional das crianças, a questão do olhar entre elas, da aceitação entre elas. Então, quando você apresentou a dinâmica, eu fiquei aqui imaginando quantas abordagens, quantas estratégias nós temos para, vamos dizer assim, abordar essa questão da convivência harmoniosa entre as pessoas a partir do respeito, a partir da aceitação, a partir do diálogo. E me veio a ideia das crianças, não só em relação às etnias, as origens e tudo mais, mas em relação à questão de aceitar o outro de acordo com aquilo que o outro sabe. Então, nessa discussão, no momento da construção dessa obra, essa criança que muitas vezes na sala de aula ela fica excluída
dessa convivência, ela vai ter essa oportunidade de dialogar e de expor ali o pensamento dela, o que ela imaginou, a posição que ela quer colocar, o seu retalho. Então, essa construção ativa da criança ali participando, convivendo, e todos ali, vamos dizer assim, com o mesmo foco. Então, a minha contribuição é nesse sentido, em relação à dinâmica. Como eu geralmente atuo com alunos dos quartos e quintos anos, então, assim, sempre que nós abordamos esses conteúdos, as crianças não têm ideia do que são etnias, não têm ideia de como essa sociedade que nós convivemos e vivenciamos, ela foi formada, elas não têm muito conhecimento das suas vontades, dos seus afazeres. Então, assim, termina que, muitas vezes, elas não valorizam aquilo que o outro faz. Então, dentro dessa construção, nós poderemos propiciar às crianças essa reflexão de valorizar, não importa de quem seja essa pessoa, onde ela vive, como ela vive, tudo que ela faz é importante, contribui para o crescimento dela e de todos. Em relação à palavra índio, que tem aquela questão histórica, né, do Cristóvão Colombo e tal, então, eu sempre coloco para eles a questão, quando nós trabalhamos os adjetivos, a questão da naturalidade. Você é natural de... A questão da origem da pessoa enquanto nativos. Então, eu sempre coloco para eles, olha, essa questão do índio, nós sabemos, segundo a história, como isso foi uma visão de um explorador que chegou aqui e tal, mas aqui já tinham pessoas que faziam, que eram donos de todo esse espaço aqui, e essas pessoas, elas são os nativos. Então, quem veio para cá é que são os estrangeiros, e eles são os nativos. Então, eu sempre coloco para eles os nativos que, por ter sido nomeados índios, são os nossos indígenas, mas que podemos usar as duas nomenclaturas. Então, dentro de um contexto reflexivo, já estavam aqui. Então, eles são os nativos. Eles estavam aqui no novo continente, né? Então, no continente que foi conhecido depois de todos os outros do planeta. Então, tem toda uma abordagem aí para que a gente possa, dentro dessa questão, vamos dizer assim, dessa nomeação, desse título que foi dado ao povo nativo, né, o índio em si, a gente discutir sobre as duas situações. Então, é isso, professora, muito obrigada pela sua formação, estou gostando muito, e espero que eu tenha contribuído. Isso, Maria Madalena. Olha, a Maria Madalena trouxe na fala dela, eu destaquei algo muito importante, que é o pensamento criativo, que foi discutido, né, ontem, né, com a palestrante. Na sua fala, né, e mostrar as possibilidades e estratégia. Vamos ver que, se a gente desenvolve isso já na educação infantil, e dar esse momento do pensamento, da criança poder pensar, imaginar e falar, como ela, né, trouxe uma história de uma criança que, a partir da leitura, né, que pode estar excluída por algum motivo, então, e partir daí trazer essas questões de forma criativa. Tem mais... Pronto. Só finalizando. E quando a criança, ela, vamos dizer assim, tem essa oportunidade desde os primeiros anos, quando ela chega nesse nível de escolaridade que eu costumo atuar, a criança já está preparada para desenvolver esse conhecimento, para refletir sobre esses conhecimentos, sobre essas formas, sobre, vamos dizer assim, o contexto social em que ela convive, em que ela está e que nós estamos, de forma tranquila, aceitando, respeitando,
o espaço do outro, o direito do outro, a etnia do outro, a cultura do outro, sem, vamos dizer assim, se dirigir com palavras pejorativas, de preconceitos e sucessivamente, né? Então, é isso. Pronto. Bom dia, Sayonara. E Lu? Parabenizar você, primeiramente, belíssimo seu trabalho, a sua exposição. E também dizer que a gente que está lá com você no Laeste, a gente vem acompanhando esse seu trabalho de formiguinha e resistência, porque você está sempre colocando dessa necessidade da gente, da rede, né, fazer uma coisa mais sistemática para colocar a lei em prática. A lei precisa ser provocada, ela existe, está lá, e na sua efetividade, né? Então, quando a gente vê o seu trabalho dessa forma, é tão legal, a gente discute no corredor, a gente vem falando sobre isso, acho desde 2023, você vem trocando comigo isso, e a gente se perde porque não estamos na mesma linguagem ou desenvolvendo uniformemente a lei, né? Colocar. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que a gente precisa se apropriar, porque enquanto pessoa branca, a impressão que às vezes eu tenho é que sobre esses assuntos só o professor negro ou só a pessoa negra deve, né, se preocupar, quando na verdade isso é um problema nosso, de todos nós. Então, assim, foi você que me deu muita dica de leitura. E ontem, quando a gente se encontrou, eu falei: Jayonara, eu estou lendo um livro maravilhoso, que foi uma indicação de Adriana, da pessoal da educação antirracista, numa das formações. Então, eu não vou me alongar, porque tá belíssima seu trabalho aí, mas eu preciso falar sobre um trechozinho, umas frases do início desse livro, que chama-se Pele Negra, Máscaras Brancas, né? De Frantz Fanon. Ele vem falar sobre essas questões antirracistas. Eu estou encantada, então eu vou deixar só isso aqui que ele fala na primeira página do livro. Abro aspas. A explosão não ocorrerá hoje. É muito cedo ou tarde demais. Não chego armado de verdades categóricas. Minha consciência não está permeada de fulgurações precípuas. No entanto, com toda serenidade, acho que seria bom que certas coisas fossem ditas. Essas coisas eu as direi, não as gritarei, pois há muito o grito saiu da minha vida. E se faz tão distante, por que escrever essa obra? Ninguém me pediu que eu fizesse, muito menos aqueles a quem ela se dirige. E então, respondo calmamente que existem imbecis demais no mundo. E tendo dito isso, compete a mim demonstrá-lo. Rumo ao novo humanismo, a compreensão entre os homens, nossos irmãos de cor. Creio em ti, homem, o preconceito de raça, compreender e amar. E assim segue. Então, achei muito, muito interessante quando Cida colocou, e pelo que eu lhe conheço também, quando você vai fazer suas colocações, você o faz calmamente e faz tentando respeitar todos nós, todas as nossas diferenças. E esse livro eu recomendo, eu estou ainda engatinhando nele, porque, para além, precisamos ser antirracistas. Então, parabéns pelo trabalho, bela iniciativa, e continue nos seus estudos, que só tem a acrescentar e a nos favorecer também enquanto colegas de trabalho. Bom dia! Bom dia. Nossa, chega até aqui, né, saber que o grupo, né, que a gente trabalha valoriza o que a gente fala, né, que escuta, né? Eu sou muito feliz nos ambientes que eu trabalho, justamente porque eu tenho essas companheiras daí de trabalho que validam o que a gente, né, traz, uma vai ouvindo uma outra e a gente vai crescendo juntas, né? Então, além de Lu, tem mais alguém?
No momento, não, Jayanara, pode seguir a Então, apresentação. assim, finalizando essa experiência, né, a Ana Raquel, já no início, ela já trouxe a discussão que estava ali um retalho comum, que foi justamente a gente escolher um grafismo voltado que representasse a cultura, ou afro-indígena, né? Como a gente começou com a leitura indígena, enfim, e a Ana Raquel, no início, ela já trouxe essa contribuição, e quando a gente abre para o diálogo, só enriquece, né? Ouvir o outro é uma oportunidade mágica, porque a gente sempre quer falar, né? E se a gente não ouvir, a gente não avança, a gente só avança a partir de uma escuta sensível, né? Porque aí você para, olha, a professora Luciana já trouxe uma contribuição de uma leitura importante que ela iniciou, né? Ela já leu um trecho, e isso vai provocando em mim a vontade também de ler, é assim essas construções, né? Então, voltando lá para a finalização, a gente está lá nos resultados, não é isso, Ana Raquel? Isso, vamos para os resultados. Então, né, pode passar. Sim, aí sobre ainda o resultado da Etnoleituras, né, a gente conseguiu publicar um artigo. Depois eu vejo com a Ana Raquel a possibilidade de socializar, não sei como a gente faz essa socialização desse artigo por aqui, mas eu já disponibilizei para ela o artigo, que vai trazer justamente essas discussões também, e alguns resultados. Se der tempo, mas porque fica difícil para fazer algumas leituras, porque aí eu vou pontuar os resultados, tanto da escola em que eu atuo como coordenadora, como os resultados da escola que eu atuo como professora. Pode passar. Então, a gente começa a trazer esses momentos, certo? Lá na escola que eu atuo como coordenadora, a gente não inicia reuniões com a família sem trazer algo de formação. A gente não traz a família só para ouvir resultados de desenvolvimento da aprendizagem, porque a gente tem interesse que essa família entenda os processos, entenda o nosso trabalho. Então, existe a formação inicial, que é essa no início do ano letivo, e no bimestre. Então, tem formação que eu estou mediando e justamente fazendo convite, que é um projeto institucional de formação com a comunidade escolar. Inclusive, aqui nesse grupo, a professora Gil já foi uma visita de valor, já esteve lá na escola, a professora Cida, a professora Luciana estão com convite também, a coordenadora lá do Laércio também já foi ser uma visita de valor. Então, assim, já é um outro projeto, que também é institucional, que partiu da coordenação depois de um diagnóstico dos problemas, das fragilidades da instituição. Então, aí essa primeira imagem é um momento dessa formação com os pais. Lá é bom salientar e contextualizar que a escola é na zona rural, com 50 alunos, né, turmas muito seriadas, então o nosso público é bastante reduzido. Aí, na segunda foto, é uma mãe da educação infantil, também, né, dentro dessa atividade que eu desenvolvi com vocês, né, eles estão aí na construção. A última já é o resultado, né? Depois desse momento é que a gente vai discutir as questões, a pauta da gestão da escola, a pauta da coordenadora, e finaliza com a pauta, né, da professora. Isso é a nossa reunião inicial, certo? Pode passar, Ana. Então, para fazer, ontem eu ouvi na palestra de manhã e a gente fica fazendo umas reflexões. Isso daqui já está acontecendo. Quando a professora falou que, né, os professores devem aprender com os mestres, enfim. Então, lá na escola tem essa troca, tem esse momento. Eu estou com as professoras nos planejamentos, mas em um momento, aquilo que eu acredito, e em um momento
Em um momento, aquilo que eu acredito e discuto com elas, eu preciso também fazer na prática. Esses, estão tudo salgados no Campo Grande, né? Pela máquina, eu sei de 1925. Sim, que até os que fica, né, no meio. Eu estava com o microfone esse tempo todo desligado. Olá. Ana? Estou aqui, eu tentei desligar o microfone já. Alguém deixou ligado novamente? Não, o meu que estava desligado. Tem alguns microfones ligados, eu vou desligar, gente. Novamente. Pronto, então, nessas imagens aqui, é justamente a leitura ativa na prática. Então, aí a professora da educação infantil, nível 1 e 2, e eu fazendo na prática, para ela também se apropriar, porque as habilidades, elas também precisam de um tempo. Né? Então, assim, vocês podem prestar atenção que ela está observando a minha postura, como é que eu estou lendo, como é a minha dinâmica com as crianças, e eu já tinha percebido que umas nem rodinha estavam fazendo. As crianças estavam ouvindo as histórias nas suas cadeiras. Enfim, então, construir esse ambiente requer tempo, né? E aí, a leitura, depois o momento de textura, de trazer os elementos da própria história, que essa era uma história indígena, de uma criança, que foi dando cores, e ela traz na história a tapioca, o grão da tapioca, a farinha, e esses elementos, né, eu trouxe para as crianças, né, pegar, manusear. É isso que a gente precisa para depois a gente ver uma atividade com lápis, com coleção. Mas antes disso, muita coisa tem que acontecer, né? Então, eu tentei trazer essas imagens, né? Então, enfim, no final, essa foto é a criança que pintou, escolheu do jeito dele uma borboleta que tanta Yara saía atrás delas, né? Então, vejam a qualidade da atividade, do tempo, essa roda, o valor do que vai acontecer aí, da criança aprender a ouvir, né, o outro. Eu tenho que ouvir essas crianças, né, validar o que elas estão falando. Pode passar, Ana. E tem esses momentos, né, como foi colocado, a necessidade de formação adequada, como o autor desse livro, né, ele coloca, Fabiano de Oliveira, ele coloca essa necessidade. E como trazer, não é porque eu sou negra, só vou trabalhar questões relacionadas, não existe isso, e foi bem colocado por você, aí no momento, né, do diálogo, foi bem colocado. Qualquer pessoa, isso faz parte da miscigenação, nós todos estamos incluídos dentro desse processo. Então, a gente tem um momento de formação, chamamos ciclo de formação continuada com a comunidade escolar, e cada segmento tem o seu momento. Então, tem um diálogo esse primeiro, essa é uma professora de capoeira, ela veio trazer um pouquinho da parte teórica, né, porque a capoeira é visto como um patrimônio, né, cultural. Então, ela veio trazer um pouquinho dessas informações. Então, veja, as coisas não ficam só tudo no ombro do professor, não. O professor ele vai estar dentro desse processo de formação. E a gente traz esses profissionais também para desenvolver oficinas com as crianças. E o processo de formação também com o professor. Aí a gente trouxe um profissional que já foi estagiário lá do Laércio Fernandes, que ele é indígena. Através dele, a gente já vai se apropriando de outras questões relacionadas à cultura. Ele fez um trabalho lá também com os professores, não só com os professores, com os funcionários no geral, com todos os
funcionários da escola, lá na escola Olimpo Paulino e também na escola Laércio Fernandes. Essa última é a professora, que é da hora atividade, que eu expliquei, né? A realidade de lá. Ela trabalha com artes com as crianças de educação infantil ao ensino fundamental até o 5º ano. E aí eles estão construindo a própria lancheira, que é uma oca. Ela fez um trabalho e a gente comemora os aniversariantes do semestre. Então, é discutida até a questão da ornamentação, as crianças se movimentam nisso, constrói suas lancheiras, enfim. Então, ela está desenvolvendo esse trabalho. Pode passar, Ana. Resultados, né, da cápsula literária, que é uma experiência que eu estou vivenciando ainda, né? Ela está em andamento. Então, mas eu já consegui perceber os momentos de leituras escrita com mais ludicidade e criatividade, porque a obra da cápsula eu readaptei, né? Então, tem o Marceneiro, que é a obra do 1º ano. Então, a gente estudou, sim, a questão das profissões, mas aproveitamos que o personagem é negro, e daí a gente trouxe a discussão de autodescrição, como ele ia se descrever, se você fosse ele recebeu o nome, que era o José, como é que você vai descrever o José? Isso foi uma atividade escrita, eles preencheram a questão da idade, deram idade para o personagem. E essa obra, ela só tem imagem, e foi fantástico, porque a gente trabalhou as imagens e depois criou diálogo com as imagens, e eles não concluíram ainda, porque as coisas não têm que ser correndo, ela tem que ser com qualidade. Então, eu preferi continuar com essa obra e concluir agora no 2º ano, né, que eu vou estar com eles agora no 2º ano. Então, é belíssimo, porque eles deram vida à obra, que não tinha escrita, e agora eles, com o nível de escrita deles, interagindo com a própria obra. Ampliação do vocabulário, colaborador no desenvolvimento da formação do senso crítico, capacidade de reflexão sobre as temáticas abordadas e envolvimento das famílias. Então, é muito interessante você ouvir a expectativa de um, de outro, porque às vezes é o mesmo, eles estão fazendo a mesma atividade, mas eles falam muito, eles dizem o que pensam, o que acham, e são valorizados nesse sentido. Pode passar, Ana. Então, eu e minha turma viajando no mundo da cápsula literária. Então, foi um recorte das 2 obras que eu consegui trabalhar, ainda estou trabalhando. Então, o Marceneiro e o Turíbio me deu a oportunidade de trazer a cultura, né, para discutir com eles, sem deixar de lado a história, porque o Marceneiro não tem é uma linguagem ilustrativa. O Turílio tem uma história, tem um mistério para ser descoberto, porque a gente já explora a capa, o que ele está segurando, e uns disseram que era uma batata, outros disseram que era uma pedra, enfim, e no final a gente brincar com isso para descobrir o que foi encantador, né? Pode passar. E aí são os momentos que as obras me deram, né? Assim, possibilidades, né, de aprendizagem. E eu sempre precisando da colaboração das minhas colegas, né? E colegas como a professora Bruna Maiara, que também eu acredito que está na sala. Ela colaborou bastante, porque a gente tem um momento que leva as crianças lá para a sala de projeção. E um dia a gente coloca para trabalhar e ela consegue nos ajudar nesse sentido. Então,
a primeira imagem é a nossa leitura ativa. Aí eu já trago para vocês também algo muito encantador que eu adoro. O meu cantinho de leitura, ele não é fixo só na sala. Eu digo que ele é itinerante. Eu realizo as leituras em ambientes que eu tenho possibilidade. Então, é no pátio, é no corredor, é na sala dos professores. Aí eu levo um banner, geralmente é eles que levam um banner, que vai anunciando que aquele momento ali, aquele espaço é o cantinho de leitura. Então, dessa vez, na primeira foto, é na sala dos professores. E aí, a gente já estava trabalhando com a obra do marceneiro, eu levei os elementos que o marceneiro trabalha, né? E você vê que eles têm a oportunidade de falar, saber, se não conhece, vai conhecer. Já na segunda foto, foi na sala de projeção com a professora Bruna Maiara, que a gente trabalhou a autodescrição. Não, aí foi o autorretrato e depois a autodescrição, que a gente vai finalizar, que é justamente o que eles têm na folha é eles, né? Então, eu levei para eles verem um pouquinho sobre o autorretrato e trazer a discussão do autodescrição, que no quadro, vocês, não sei se prestarem bem atenção, tem o livro, e eu coloquei para a criança completar com a autodescrição da capa do livro da criança, né? Que era uma menina, e aí vai perguntando a cor, tamanho do cabelo, a cor do cabelo, e eles vão completando o texto com essa descrição. E aí eu tirei foto de todos os alunos do rosto. Vai ser um trabalho que eu vou fazer ainda, não deu para ser concluído, mas aí eles vão fazer a autodescrição. Meu nome é fulano, eu sou assim, pronto. A gente já trabalhou isso com as crianças de primeiro ano. Aí, como eu estou dizendo, a gente tem que trabalhar de várias formas diferentes para eles consolidarem, né? Pode passar. Aí é um outro momento, a gente estava discutindo a questão de cor. Por quê? Quando a gente fez a autodescrição das crianças, a gente percebeu que muitos diziam que era amarelo. Eles não se viam como branco e não se viam como negro. E aí, quando eu fui olhar, tinha muitos... Não, a minha cor é amarela. Aí a gente saiu da sala, a gente colocou os braços. Eu digo, ó, a minha cor, ela se aproxima da sua. Eu sou parda ou negra, eu me considero parda ou negra. Eu não fui dizendo que a cor dele não era aquela. Eu fui colocando a minha e fui dando a oportunidade dele decidir. A professora, é mesmo, então eu sou também pardo. Eu não estou induzindo a criança, eu estou dizer que é também, mas amarelo, mesmo assim é com os cabelos, essa questão de identidade, né? Então foi um momento que a gente sai da sala. É difícil, o mais difícil é porque é uma turma que eu digo, eles aprenderam no movimento. É uma turma que as crianças se movimentam muito, elas querem falar o tempo todo, e você gasta mais tempo organizando essas falas, né? É um trabalho bem complicado, porque você tem 4 crianças típicas, né, diagnosticadas, e você tem 7 que apresentam os mesmos comportamentos, mas não são, e eu vejo que todos estão dentro do mesmo processo, e aí é desgastante para o profissional, é a parte difícil, que tem que ser revisto mesmo, por várias vezes já foi uma luta, a gente tem que trazer uns 2 estagiários para dar suporte para a gente conduzir e fazer um bom trabalho, mas trazendo de volta para a discussão aqui, a do meio é uma continuação ainda dessa discussão da cor. A última é um momento de leitura. Vejam que o meu painel, o meu banner já está anunciando que o palco lá do refeitório agora é meu cantinho de leitura. E aí todos levaram o seu livro, que a gente estava
com a obra ainda para fazer uma leitura, né? E essa leitura é dinâmica, essa leitura é ativa, ela tem diálogo, ela não é só a professora ler e pronto, não é a ideia, né? Pode passar. Aí eles estão indo fazer a leitura. Então, a gente já vai nos corredores anunciando que a gente vai ler em algum espaço, né? E eles estão com a obra, levantaram até de cabeça para baixo os livros. A foto, a segunda foto já é resultado do trabalho já na ECOA da escola. Aí a gente trouxe a questão dos instrumentos, das profissões, eles mesmos que colocaram nome, e eles mesmos ali, era o momento de estar apresentando a família. Na última, só um recorte de como até as pinturas das duas obras, das duas capas, eu levei já o desenho, e aí eles foram pintar. Ao lado a estagiária, que já estava numa outra atividade, mas estava mediando as crianças que iam pintar. Então, todas pintaram. Ninguém ficou sem dar sua contribuição nas obras, né? Que era um trabalho agora, ia um de cada vez. E via lá o que precisava pintar, e ela ia controlando isso, e enquanto isso, eu já estava desenvolvendo uma outra atividade com os demais. Pode passar. Aí a outra obra, né, mostrando, vocês podem ver que no fundo outras crianças estão fazendo uma outra atividade, e essa vai dar a contribuição dela e depois vai para a atividade que estava fazendo. Essas duas últimas são os momentos que ainda é muito tímido, que é com a família, né? Primeiro porque a vinda dela para a escola é um grande desafio. Aí eu fiz um atendimento em grupo com todas e o individual, porque na cápsula literária tem um livro que tem as experiências, que eu acho bem legal, e tem outro livro que é com a família. Então, não adianta mandar o livro para a família responder, você não vai ter devolutiva. Então, eu preferi... É mais trabalhoso, reunir com os pais, explicar a necessidade da contribuição dele nos processos. Então, aí é um recorte justamente desse momento, né? Eu estou com os livros explicando o que a gente está trabalhando, que há necessidade dos pais se envolverem com as crianças em casa e trazer esse material respondido, né? Na última, já é no grupão, porque às vezes, quando a gente fala no grupão, poucos entendem. E aí eu vi que havia uma necessidade de me aproximar mais, né? Então, essas são as experiências, não sei se ainda tem mais um slide, ou finaliza por aí. Exatamente. Então, vem a parte, né, da referência. Eu fiz e faço, né, pesquisas. Esse professor Márcio Azevedo, ele traz um e-book, agora sim, são livros técnicos para leitura do professor, para se organizar mediante o que ele quer, né? Não é um material para você ler para as crianças, é para você estudar e se fundamentar. Agora, trago uma teoria, né, da neuropsicopedagogia. O meu trabalho ele é embasado na neurociência. Inclusive, eu fiz o curso, né, aqui na turma com Gil. A professora Luciana, né, tem um conhecimento, já tem alguns professores, né, que eu convivo, que já tem essa parte teórica bem desenvolvida, né? A professora Cidinha, ela também já tem uma experiência. Aí a gente consegue ir ampliando as atividades, né? Ver de uma outra forma. Aí a obra bonito é se gostar, né? Tem coisas bem interessantes, como eu uso turbante. E lá na escola, só eu que uso, dificilmente eu vejo, eu acho que eu ainda não vi alguém usando turbante. Bem, mas como o turbante em mim é um acessório importante, eu gosto. Pronto. É como se deu certo comigo. Pronto. E aí os alunos vieram perguntar por que eu uso.
Aí eu contei uma história, fui contar uma história. No final, eu não disse porque eu usava. No final, aí na história dizia assim, a história da Dandara, que a avó presenteou Dandara com um turbante e disse para ela que o turbante era uma coroa. Aí eu, depois, no final da história, que eu disse, vocês agora entendem por que eu uso? Sou eu que uso a coroa? Professora! Então você é uma princesa? Pois é, ainda existem as princesas. Então eu trago isso de uma forma criativa, descontraída. Aí, olha, eu tenho uma filha, ela ama meus turbantes, mas ela disse, mamãe, eu não gosto de usar turbante, porque eu já até botei um nelas, mas ela não quer, e eu tenho que respeitar. Ela prefere as tiaras dela. Aí tem outras contribuições, e eu já deixo a referência de um material, né, que foi publicado como da contribuição da neurociência no cumprimento da lei, as estratégias de aplicabilidade no currículo escolar, que é um dossiê, né, concepções curriculares e o campo de educação curriculares, que vocês vão poder, né, ter acesso a algumas experiências, e esse da etnoleitura como facilitadora nos estudos da cultura indígena, que também foi apresentado num simpósio. Enfim, né, eu já concluo essa parte das apresentações